Sistema nervoso. Eu tenho certeza que você já ouviu falar nele, mas você sabe o que é e como funciona, como ele interfere na sua qualidade de vida? Bom, agora eu converso com o fisioterapeuta Irata, que explica melhor pra gente então. Boa tarde, Irata, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui contigo de novo. Imagina, sempre um prazer te receber aqui no Vitrine. Então, pra gente começar, explica o que é o tal do sistema nervoso. Então, Amanda, o sistema nervoso, ele, basicamente falando, ele é o que controla as nossas funções neurovegetativas, que a gente fala. Que, em resumo, é aquilo que nós não controlamos por vontade própria, né? Então, assim, nós estamos aqui conversando, o nosso rim, o nosso metabolismo, a nossa bexiga, está tudo funcionando, o coração está batendo, nós estamos piscando os olhos e nós não fazemos isso por vontade própria, isso está acontecendo automaticamente. Então, é o sistema nervoso que controla todas essas funções. E a gente pode dizer que o sistema nervoso ele interfere tanto na nossa saúde física quanto na nossa saúde emocional, por exemplo? Isso, o sistema nervoso ele é sistêmico, assim, né? Então, quando você tem uma alteração no funcionamento desse sistema nervoso, ele vai afetar tanto esses órgãos internos quanto a parte emocional também, a questão relacionada à ansiedade e muitas doenças assim que são associadas, déficit de atenção, fibromialgia, até chegar a uma própria depressão, alguma coisa assim. Então, e também o tônus da musculatura, né? Por exemplo, a tensão muscular, tudo isso é sistêmico. Quando tem uma alteração, vai afetar todos esses órgãos que são controlados pelo sistema nervoso. Aí, falando do nosso corpo, o que pode afetar, né? O que o sistema nervoso, se o sistema nervoso não está funcionando muito bem, o que provoca no nosso corpo? Então, pode vir lá, desde falando de coisas assim mais orgânicas, né? Vamos dizer, desde prender o intestino, desde diminuir a qualidade do sono, até aumentar, por exemplo, a tensão muscular, né? E essa tensão muscular aumentada, ela favorece lesões, por exemplo, se é uma pessoa que pratica bastante atividade física, tem uma tensão muscular aumentada, ela tem maior chance de se lesionar, por exemplo, um estiramento, uma contratura, né? E também, ou se ela tem uma lesão instalada, então a recuperação dessa lesão, o tratamento fica muito mais difícil por causa desse distúrbio do sistema nervoso. Tem muitos casos que a gente tem que trabalhar primeiro ele, para depois a gente ir lá trabalhar diretamente na lesão. Então, às vezes a pessoa ela tem uma dor física ali, mas aquilo pode evoluir, às vezes, para uma doença, porque você falou que o sistema nervoso ele controla, inclusive, os órgãos, né? Isso. Um exemplo, até uma paciente que eu tive não faz muito tempo, ela veio para mim, ela já fazia mais de 1 ano, quase 2 anos, na verdade, que ela vinha com uma cervicobraquialgia, que fala que é uma dor cervical com uma dor irradiada pro braço. Ela chegou com uma tipóia, assim, ela não aguentava nem sustentar o peso do braço. Então, você imagina ela 1 ano e meio com essa dor, né? Então, já foi alterando o sistema nervoso, então ali ela já começou a ficou mais ansiosa, né? Mais tensa, aí começou a ficar ansiosa, começou a ficar mais irritada, começou a ter problema em casa, já não dormia direito, e quando chegou, ela já estava até num quadro depressivo, né? Porque nem viajar para passear, ela não tinha mais vontade de ir por causa da dor e tudo, né? E quando ela chegou, eu não conseguia nem tocar, porque o sistema nervoso também impacta no limiar da dor, né? Então, tem pessoas que sentem mais dor do que outras por causa desse sistema nervoso, depende de como ele estiver regulado. Então, eu não conseguia nem encostar nela que ela tinha dor. Então, na primeira sessão, quando ela veio, eu fiquei o tempo inteiro trabalhando o equilíbrio desse sistema nervoso, né? Nem encostei no pescoço e no braço dela, só trabalhei isso porque era o que dava para fazer. Aí ela voltou depois de uma semana, ela já tinha melhorado quase 70% da dor dela, já voltou sem tipóia, já mexia um pouco, só de trabalhar esse sistema nervoso. Aí sim, na segunda vez, eu consegui mexer daí no pescoço, no braço e tal, e consegui, então, 2 sessões para ela resolver o problema dela, né? Então, até para ilustrar, assim, como o sistema nervoso, ele pode impactar numa lesão física, né? Uma dor no ombro, seja uma dor no pé, seja uma dor nas costas, o que for. O sistema nervoso está diretamente relacionado a tudo isso. Conseguiu mexer diretamente ali onde ela sentia dor. Então, quando a gente pensa no tratamento, você não tem... É possível, né, indicado, então, você tratar o sistema nervoso como um todo, ao invés de tratar só onde dói? Isso, depende do caso, né? Assim, tem casos que a lesão é só local mesmo ali e tal, mas tem casos que já envolveu o funcionamento do sistema nervoso. Então a gente também tem que trabalhar para a gente conseguir ter um resultado assim melhor e mais rápido e mais eficaz, né? Então depende muito do caso, mas principalmente esses casos que são mais crônicos, é uma lesão que já faz muito tempo, que está ali instalada e tal. Normalmente a gente tem que começar trabalhando com o sistema nervoso, reequilibrando ele, melhorando o limiar da dor e tudo isso, para daí a gente conseguir chegar lá na lesão propriamente dita e tratar a lesão, né, assim, específica. E o que é esse equilibrar o sistema nervoso? Que tipo de tratamento? Como que ele é feito? Então, tem várias formas, assim, Amanda. Tem técnicas manuais que a gente consegue acessar vias do sistema nervoso e a gente estimula esse reequilíbrio dele. Hoje em dia tem equipamentos, né, onde a gente consegue fazer um exame, inclusive, para ver como é que está o estado desse sistema nervoso. Existem treinamentos que vão desde treinamentos respiratórios até indutores de onda cerebral, sabe, que estimulam o equilíbrio desse sistema nervoso.
nervoso. A gente consegue fazer isso, inclusive, com a tecnologia hoje, monitorando em tempo real, sabe? Tem equipamentos que você liga, que você monitora em tempo real o sistema nervoso e aplica a técnica e vê o resultado em tempo real, sabe? No organismo da pessoa. É muito legal. Então, hoje a tecnologia está bem avançada nesse ponto aí. Então é dessa forma, tem várias formas, mas é mais ou menos por aí que a gente consegue trabalhar no sistema nervoso autônomo, né, no caso. E às vezes o pessoal que está em casa, tipo assim, vamos supor, começou com uma dor no ombro, como você deu de exemplo da sua paciente, ou a pessoa vai ter, sei lá, uma dor nas costas, no pé, né, nas pernas, enfim. Quando começa a dar problema em algum lugar, se o problema está no sistema nervoso, pode ir para outras regiões do corpo? Pode. É uma coisa de duas vias, vamos dizer assim, né? Eu vou dar um exemplo assim, por exemplo, se você tem um problema de relacionamento na sua casa, por exemplo, lá com a sua esposa, com o seu marido e tal. E aquilo é uma coisa crônica. Então, isso vai começar a afetar o funcionamento do seu sistema nervoso, né? Porque ele vai estar sempre em estado de alerta, então você vai estar mais tenso, você já começa a não dormir bem e tal. E isso vai favorecer essas lesões físicas, né, e tal. E daí, o tratamento tem que abordar o sistema nervoso, né? E pode ser vice-versa, que nem eu dei o exemplo da mulher. Ela teve uma lesão na coluna, que impactava aqui no braço, só que o tanto de tempo que ela ficou com essa lesão, né, começou a afetar a vida dela e isso também foi interferindo ali no equilíbrio do sistema nervoso. Então é uma coisa de duas vias. Assim, né? Um interfere no outro. Interfere no outro, exatamente. Bom, então assim, o tratamento vai depender muito do que motivou, da onde que é a dor, né? O que transformou aquela dor ali. Mas quando a gente fala em prevenção, existe alguma forma de se proteger? Existe, assim, basicamente falando, né, a gente ter uma boa qualidade de vida ali, desde uma boa qualidade de sono, uma boa qualidade de alimentação, você não ser sedentário, né, a atividade física, ela ajuda muito. Você conviver num meio, né, que seja agradável, que você se dê bem, tentar resolvendo os problemas e não deixar as coisas se acumulando, porque isso tudo vai afetar. Então, basicamente, o que a gente pode fazer é isso. E quando tem um problema daí, assim, já instalado, mais sério, daí tem que procurar ajuda, né, de um profissional habilitado ali para conseguir te ajudar a reabilitar aquilo ali mesmo, porque ele já tem um problema instalado, assim, né? Hoje em dia a gente não tem muito assim um protocolo ali de idade, né? Porque por conta do trabalho, os jovens já estão tudo arrebentado, coluna, enfim, né? Mas a gente pode dizer que, tipo, tem uma idade ou um perfil de paciente que mais vai ter esse problema? Mano, sabe que não tem, assim, uma das coisas que eu usei por muito tempo, esse equipamento que eu falei que a gente faz o exame, monitora em tempo real, então sempre falava assim que a gente faz o exame acima dos 14, 15 anos, e eu na clínica comecei a fazer em crianças com 7, 8, 6 anos, e até levei isso para os congressos e tal, assim, porque eu comecei a observar que existem crianças hoje com 6, 7, 8 anos que estão numa situação de estresse, de ansiedade, que daí gera déficit de atenção e tudo isso, e que as pessoas não estavam atentas a isso, daí começaram a vir estudos sobre isso e tal. Porque hoje, se você pega crianças, né, pequenas, 8, 7, 9 anos, a quantidade de informação que se tem hoje, o convívio ali familiar, às vezes com problema e tal, e as crianças pequenininhas já estão sofrendo com isso, né? E daí, com o tempo, a tendência é só piorar, né? Porque daí a correria que a gente vive, tudo isso, a gente não conseguir organizar bem a nossa vida aí, hoje é difícil a gente conseguir administrar tudo isso, né? Então, um estilo de vida ali, hábitos mais saudáveis vão te ajudar. Mas se você precisar de ajuda de um profissional, como que faz para entrar em contato com você? Pode seguir a gente lá no Instagram, né? Rafael P. Hirata. E a gente está à disposição, pode mandar mensagem lá, a gente tem todos os contatos, tudo. Então, só seguir a gente lá e se tiver alguma dúvida, estamos à disposição aí para ajudar. Perfeito, muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço, mano. Muito obrigado aí.